O assunto de hoje é tão bom, quero convidar todo mundo a participar, porque é um convite a uma vida muito melhor. Deixa eu dar um beijo nele. Eduardo Chiniachique, tudo bem, meu querido? Bem-vindo, viu, Revista, mais uma vez. O Eduardo, que é palestrante e mestre em neuropsicologia, vai falar com a gente hoje, vai bater um papo muito legal sobre um assunto que está ganhando cada vez mais corpo, e eu acho isso fantástico. Afinal de contas, a medicina está conseguindo provar cada vez mais agora, para que as pessoas que duvidam, né, do poder que a gente mesmo tem em criar saúde ou criar doença, que isso é uma grande realidade na nossa vida, principalmente nos dias de hoje, em que as pessoas vivem num nível de estresse muito elevado, não é, Eduardo? Regiane, esse é um ponto que muitas vezes as pessoas falam assim, estou estressado. É que o estresse, ele tem um mecanismo que é assim, é a forma como a gente vai interpretando uma situação. Ela ativa uma área do cérebro que vai produzir uma substância chamada glicocorticoide, que vai ser o cortisol, todas essas coisas, mas ela tem uma função. Ela vai nos nossos órgãos e começa a retirar a energia para levar para os músculos. Isso é, eu tenho um conflito, eu preciso criar uma ação para solucionar esse conflito, ir ao encontro dele. Quando esse sistema ele vai acontecendo, muitas vezes a pessoa deita e aí ela sente que o corpo continua tremendo e a cabeça uma agitação. E aí essa hora que a pessoa diz assim, eu preciso dormir. Aí ela vai dormir e acorda cansada. Porque o ponto é que nós estamos sistematicamente desvitalizando os nossos órgãos. Isso é, quando a gente pensa, nós estamos completamente, o nosso sistema, ele está entrando em colapso. Então, se a gente está passando por um conflito levezinho, a gente fala assim, ok, deu uma dorzinha de cabeça. Ele vai piorando, a gente fala assim, nossa, deu uma inflamação na garganta. Vai piorando, vai pegando o estômago, a gente fala, nossa, estou com uma aziazinha. Aí, de repente, estou com uma gastrite, uma úlcera, perfura. E aí tem pessoas que entram no que a gente chama de exaustão. É o momento que entra um câncer, um tumor, e aí a gente vai vendo que esse é o momento que parece que o corpo realmente está entrando em colapso. E muitas pessoas não pararam para avaliar ou para fazer uma autoavaliação, né? E entender que isso tudo teve um gatilho muito importante que poderia inclusive ter sido evitado se a pessoa tivesse se preocupado mais com a qualidade de vida. Quer dizer, o cérebro consegue produzir tanto a doença quanto a saúde. Exato. De acordo com o que a gente escolhe viver, porque não deixa de ser uma escolha, não é, Eduardo? E essa escolha, Regiane, vai acontecer uma coisa que é assim, às vezes eu falo para as pessoas, ok, você quer revitalizar o seu corpo? Então faz uma coisa, vai tomar um banho de cachoeira, vai para o mar, toma um banho de mar, toma sol, vai se divertir, vai namorar, vai dançar. Nesse carnaval, pelo amor de Deus, pula até você dizer assim, nossa, não aguento mais ficar de pé. É exatamente isso, alegria, afeto, se sentir amado, é o que faz com que a gente se revitalize. Sono, comer. Então, às vezes a gente diz assim, ok, eu vou só cuidar da minha alimentação, mas a minha vida está um inferno. Pode voltar para a feijoada, que não vai fazer a menor diferença. Né? Isso é, temos o contexto, que é o quanto nós estamos realmente assumindo um compromisso de ter qualidade de vida. Mas essa qualidade de vida é importante que seja qualidade de vida ou vida com qualidade. Porque é aquele momento em que, às vezes eu falo para casais, pare e se pergunte, tem como a relação ficar mais divertida, mais prazerosa, mais alegre? Aí a pessoa fala assim, tem. Eu falo assim, então ok. Essa pergunta não é para você se separar. Essa pergunta é que muitas vezes a gente entra num piloto automático que não gera uma vida com qualidade. Né? A gente está correndo atrás de ganhar dinheiro, atrás de comprar uma casa, de comprar o carro, mas se esqueceu de ter uma vida com qualidade. Muitas vezes esperando esse momento chegar para ser feliz, né, gente? Sem lembrar que o agora é o que mais importa, né? Quando eu conseguir aquela promoção, vai ser legal, vou ser feliz, a partir daí eu vou ter mais dinheiro, vou conseguir fazer essas coisas, aí vou conseguir terminar minha casa, aí vou conseguir comprar aquele carro que eu tanto quero, aí vou conseguir fazer aquela viagem, né? E fica nessa expectativa do ser feliz sempre depois, né? Sem saber que a cabeça naquele momento
justamente o momento mais estressante da vida, pode estar produzindo substâncias que estão atacando fisicamente o organismo. Totalmente. Então, é esse momento em que é fundamental que a gente possa ter essa compreensão disso que você fala. Isso é, o futuro, ele é feito com aquilo que nós estamos fazendo hoje. Longevidade é o quanto você está se comprometendo em ter, nesse momento, uma vida longeva. Isso é, se eu estou me detonando hoje e digo, ok, mas daqui a pouco eu vou pensar na minha longevidade. Ok, eu estou comprometido com a infelicidade hoje, mas um dia eu vou ser feliz. Assim, não vai. E o interessante é que a medicina está conseguindo provar isso, né? Aquela máxima de que mente sã, corpo são, nunca foi tão real. E é interessante porque tira do ceticismo algumas vertentes da medicina, né? Que ficam focadas e preocupadas em tratar exclusivamente da doença, né? Sem se preocupar muitas vezes com o contexto que aquela pessoa está inserida, para mostrar para ela que aquele contexto está doente e está gerando aquilo. E aí muitas vezes fica no lado espiritual, né? Muita gente, como tem muitas religiões, muitas linhas de pensamento que defendem a habilidade do cérebro de produzir coisas boas ou más para o nosso organismo, muitas vezes a medicina fica nesse ceticismo achando que isso é um conceito absolutamente espiritual. Só que não, agora tem inclusive uma vertente da medicina provando isso, Exato. Não é, Eduardo? Então, quando a gente olha, por exemplo, dentro da área da neurologia, até 2005, as pessoas afirmavam categoricamente, nós não podemos pensar em regeneração de neurônios, nós não podemos... E aí vem uma italiana e diz, ok, nós temos plasticidade neural e vamos continuar. Podemos regenerar o nosso corpo, podemos mudar a nossa vida, podemos fazer tudo. Ok. E aí a gente fala assim, então dentro desses avanços a gente começa a perceber que a doença, ela não necessariamente, ela vem por um azar, um fator. Às vezes eu costumo dizer, no meio de tantas gripes, o que faz com que os médicos que estão praticamente em contato íntimo, direto com pacientes que têm gripe A, o que faz com que esses médicos voltem para casa sem pegar adoecem, né? E não adoecem. Então a gente fala assim, o quanto, por exemplo, uma referênciazinha muito simples, quando é que uma gripe entra na nossa vida? Quando que eu fico gripado? Quando a gente baixa a guarda. Quando a gente baixa a guarda em função do quê? Excesso de trabalho, má alimentação, descuido, conflitos. Então, quando a gente já está além do limite, aí vem a doença. E o interessante é que a dinâmica da gripe é 3 dias de cama, dengo, comidinha, carinho, cuidado. Tudo que faz bem. É verdade. Né? E aí a gente fala assim, ok, então a gente fala assim, ok, então agora você para 3 dias do quê? De um ritmo desenfreado, louco, que está sendo uma autoagressão. E aí vem a doença e diz assim, ok, agora eu vou te obrigar a parar. Então, muitas vezes, a doença, ela entra na nossa vida para afirmar para a gente alguma coisa que nós não estamos fazendo com a gente mesmo. Presta atenção, né? E o ponto é que muitas vezes a pessoa continua e aí começa a entrar uma outra coisa que é aquela tosse de cachorro. E aí é o momento em que a pessoa ela começa a alimentar emocionalmente um sentimento de se sentir sufocado na vida. Pode se tornar uma questão crônica. Né? Então, quando a gente vai olhando, assim, todas as dinâmicas, então quando a gente fala, eu desenvolvi uma técnica que fala exatamente sobre isso. Então, na técnica do Inner Vision, por exemplo, eu passei 12 anos trabalhando com os médicos, fazendo esse trabalho de pesquisa. Por exemplo, os olhos. Na miopia, a pessoa enxerga bem de perto e não de longe. Emocionalmente, ela se sente confortável sobre as coisas que ela consegue ter controle. Mas as coisas que colocam ela em uma situação onde ela não se sente no domínio, no controle, ela se sente insegura. Então, por isso que muitas vezes a pessoa fala assim, é uma pessoa muito dominadora, muito controladora. Aí você fala assim, mas tem
tem pessoas muito tímidas que são míopes. Sim, elas se fecham dentro do seu espaço e elas não abrem e não ousam ir além desse espaço. Na hipermetropia é o oposto, a pessoa enxerga bem de longe, mas não de perto. Quando você vê o padrão da pessoa, é assim, é uma pessoa super comunicativa, falante, ela facilmente entra dentro do espaço das pessoas. Mas uma das coisas que vai desestabilizá-la é quando alguém entra dentro do seu espaço. Quando ela se apaixona, ela desmorona. Isso é, alguém entrou dentro do seu espaço. Isso é, quando você pega uma pessoa que tem o estrabismo, você vai ver que ela tem um conflito. Isso é, ela não confia no que ela vê. E aí, o desafio existencial dessa pessoa é, ela duvida dela mesma. Olha que interessante. Inner vision, quer dizer, um olhar para dentro. Um olhar para dentro. E a partir disso, o contrário também pode ser real. Por exemplo, a partir desse diagnóstico da questão física com a comportamental, a gente pode também tentar, se não uma cura, uma melhora daquele problema também? Com certeza. Na Itália, essa técnica ela é aplicada com equipes multidisciplinares para que a gente possa ter uma visão de que por trás de toda uma sintomatologia existe um conteúdo emocional. Então, por exemplo, se você pegar uma pessoa que está com uma amidalite contínua e constante, aí às vezes a pergunta é, o que é que está fazendo você ficar com tanta raiva contida? Isso é, o que é que não está te agradando? De falar, de se expressar. E aí, às vezes, a brincadeira parece que tem um sapinho que a unha ficou arranhando e não está descendo. Então, muitas vezes, a gente fala assim, entra com antibiótico e o antibiótico não faz efeito. Porque muitas vezes a gente está trabalhando sobre a sintomatologia, mas ainda tem uma origem que está gerando também todo um quadro que vai acentuar o quadro da doença. Então, quando a gente fala assim, ok, o equilíbrio, ele não é simplesmente, quando a gente fala assim, tá, ok, então vou cuidar do seu corpo. Mas e o aspecto emocional? Que muitas vezes está gerando tudo isso. E o aspecto mental? Então, às vezes você vai pegar uma pessoa que está com uma doença, está desenganada, o pessoal já disse, ok, agora só vamos aguardar. E aí você vai ver que a pessoa muda o seu modelo mental. Então, às vezes você fala assim, nossa, essa pessoa está diferente. Ela tem uma resposta emocional diferente. Às vezes, a fé, nesse momento, tem um padrão que eu digo assim, que vai gerar um milagre. Em função do quê? Isso é, o pensamento. Então, por exemplo, às vezes eu comento isso com um médico. Eu digo assim, por um momento, pensa em uma coisa ruim, muito ruim. E aí, assim, ok, observa o teu corpo e percebe como agora, fisiologicamente, houve uma mudança. Está diferente. E é interessante você entrar nesse assunto, porque eu já encontrei com muita gente estressada ou irritada com um médico, porque entrou numa consulta e saiu com um diagnóstico de estresse. Mas eu tô com problema de pele e ele veio me falar que é estresse. Mas eu tô com dor de estômago e ele veio pedir para eu relaxar. Quer dizer, tá existindo agora essa conscientização, o que é muito interessante, de mostrar por A mais B de que essas emoções realmente atuam. E tem alguns exemplos que são muito práticos, né? Que a gente pode dizer que muita gente já viveu isso, já passou por isso com toda certeza e que consegue ter uma ideia do poder das nossas emoções sobre o nosso corpo. Por exemplo, ficar com vergonha. Eu fico roxa de vergonha, vermelha na hora. Se eu passo vergonha, pá, ruborizo. Aquele medo que a gente tem de fazer uma entrevista de emprego, muitas vezes, né? De fazer um teste, aquele nervoso, bololô, muitas vezes desarranjo intestinal. Exato. Quer dizer, isso tudo está sendo gerado aqui dentro, né? Tudo. O ponto, até esse ponto, né? Você fala assim, tem pessoas que quando estão com medo, eu digo assim, tem duas formas de se manifestar. Uma é se desmanchando, e aí solta o intestino, e a outra é se contendo. Endurecendo. E aí ela, prisão de ventre. Então, quando a gente começa, por exemplo, a boca, a gente vai dizer assim, por quê? Tem pessoas que muitas vezes os dentes de baixo encavalam. Sentimento emocional por trás disso, a pessoa que se sente sem espaço.
Então, assim, muitas vezes ela está lutando com um sentimento de que parece que não tem espaço para mim. E aí você vai ver... Então, 2 brasileiros desenvolveram uma técnica chamada biocibernética bucal, que faz exatamente o quê? Percebe que cada dente ele está conectado com o nosso sistema nervoso central. Isso é, cada um tem uma representação. Então, os dentes de identidade, os dentes de elaboração. E é interessante porque tem pessoas que estão perdendo os seus dentes de elaboração. Isso é, tem uma dificuldade de elaborar as emoções. Se a gente estivesse dizendo que tudo que entra é uma forma de alimentar o nosso ser, então quando a gente diz, se eu tenho dificuldade de elaborar uma comida, nesse momento eu estou dizendo, eu tenho dificuldade de elaborar um conflito que eu estou vivendo, uma situação. E aí essa situação é que muitas vezes a gente vai dizendo, por exemplo, a garganta, ela está muito ligada com a forma como a gente se expressa, a forma como a gente está se comunicando com o mundo. O peito, ele está ligado com identidade afetiva. Então, por exemplo, muitas vezes as pessoas não se dão conta de que um infarto muitas vezes está conectado com o distanciamento, o isolamento afetivo que a pessoa está vivendo. Então, por exemplo, muitas vezes você vai pegar um executivo que ele tem um ritmo de vida acelerado. Aí todo mundo fala assim, porque você corre muito. Não, é porque muitas vezes nesse ritmo acelerado ele vai se isolando cada vez mais. Ele está com muita gente, mas ele se sente cada vez mais sozinho. Então parece que é ele contra o mundo. Então, e aí ele vai se fechando, ele vai se fechando. Então, quando a gente vai olhando, existem bibliografias fantásticas sobre infarto, sobre o coração, e aí a gente vai percebendo, doenças respiratórias também estão ligadas com o afeto. Por exemplo, você estava falando de pele. Pele é identidade afetiva. Pele tem a ver com uma coisa que é assim, por exemplo, quando você fala, alguém toca em você, é pele. Alguém vê você. Então, o quanto, muitas vezes, quando eu estou brigando comigo mesmo, vai ser visto isso nas nossas doenças autoimunes. Então, como eu vou desfigurando e vou mudando a imagem que eu tenho de mim mesmo. E é um tema tão interessante da gente conversar, né, que eu quero deixar bem claro que esse papo aqui hoje é um convite a uma qualidade de vida melhor, é um convite a uma autoanálise que é importante a gente fazer todos os dias, né, e não uma responsabilização ou deixar a pessoa que está passando por um momento difícil ou algum tipo de doença física se sentir culpada por aquilo, né, por aquela condição que está vivendo, mas um convite a essa autoanálise, porque a gente pode e deve fazer muito pela gente mesmo, né? Até as pessoas aqui estão comentando, tem muitos comentários interessantíssimos aqui, dizendo que estão amando o tema, que o papo tá ótimo e tudo mais. Algumas pessoas dizendo que estão vivendo no limite e parece que as pessoas em volta não estão percebendo, né? Muitas vezes também porque elas podem estar no limite também, precisando fazer alguma coisa por elas, né? A outra está dizendo aqui, passo por todos esses problemas que vocês estão falando, sinto que estou no limite. Quer dizer, a gente percebe... a Thaís também está falando aqui, amando demais o tema, pensar em coisas negativas atrai coisas negativas, é uma pergunta que ela deixa. E eu quero complementar a pergunta dela, pedindo para que você dê uma orientação, um norte, para que a partir de agora a gente tenha uma outra programação, para que a gente consiga no dia a dia, de forma muito prática, muito simples, começar a mudar essa programação do negativo para o positivo. Como que a gente pode fazer isso? Tem alguma dica? A primeira, é ter a consciência de que 10% da nossa vida são situações que a gente não vai ter controle. Então a gente fala, o trânsito, ok, o trabalho, meu chefe, ok, e sobre isso eu não tenho controle. 90% da nossa vida são escolhas, é como eu respondo às situações que eu não tenho controle. Então, eu estar no trânsito e ficar dizendo é um inferno, é um inferno, é um inferno, isso é uma escolha. Agora, eu posso estar no trânsito e já separar as músicas que eu amo ouvir, já deixar coisas que eu possa até mesmo já estar pensando, me programando, fazendo. Ok, 90% da nossa vida vai ser escolhas. E o ponto sobre isso é, comece a definir
pela manhã, eu sempre digo assim, pela manhã a primeira coisa que você faz é respira. Por incrível que pareça, você fala assim, isso é besta demais, Eduardo, pelo amor de Deus. É que quanto mais a gente vai entrando no piloto automático e mais tenso a gente vai ficando, mais a gente vai comprimindo a nossa caixa torácica e a gente vai fazendo uma respiração de angústia. Curta, né? Curta a gente nem e percebe rápida. Que tá respirando muitas vezes. Então a gente não respira. Por isso que tem horas que a pessoa fala... Aí você fala assim, é para romper essa respiração de angústia. Então o que a gente faz? Respira. Eu brinco com essa coisa, ciclos de 5. 5, segura. 5, solta. Inspira em 5, segura 5, solta em 5. 5 tá. E 5 vazio. É um quadrado. São 20, então, num ciclo inteiro de respiração. Então, por um momento, você fala assim, Tá. Faça pelo menos 21 Quantas ciclos, vezes? 21 ciclos tá. desse. O que acontece, além de expandir, de você encher o máximo de ar, de você levar mais oxigênio para as células, fazer com que cada vez mais você produza mais energia, vitalize mais os teus órgãos, você faz uma coisa, por um momento você esvazia a mente. Quando você está contando 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, você simplesmente no seu corpo também, você volta. Então a meditação, eu sempre digo, a definição de meditação é volta para você. Assim, é uma ação de voltar para você mesmo. Então por um momento, quando a gente está brigando, quando a gente está vivendo um conflito, parece que por um momento a gente sai. E a gente está discutindo por uma coisa que muitas vezes não é o que o meu coração está pedindo. Então é essa hora que eu digo, ok, volta para você, respira. E aí você faz uma coisa, quando termina isso, você diz assim, como você quer voltar no final do dia? Porque vai ser o seu foco do dia. Eu quero voltar para casa feliz, alegre, disposta. Porque eu sempre digo, ao longo do dia, você pode encontrar espírito de porco, urubu de plantão, seca-pimenta, um monte de gente que parece que acordou com um único propósito, estragar o seu dia. Mas você vai ter um foco. Você tem um compromisso, apesar de. Você tem um compromisso de voltar feliz, de bem, para fazer uma coisa importante. Terminar o dia com as pessoas importantes da tua vida do jeito que você escolheu. Não é como você começa, é como você vai terminar. E é que muitas vezes faz com que a pessoa crie esse compromisso. Como você quer lá na frente, comece agora. Então é essa coisa de planejar o dia. São metas muito possíveis, né? São metas possíveis. Deixa eu dar uma olhadinha nos seus livros aqui, gente. Olha, esse é um assunto que eu até deixo o convite para você voltar e a gente continuar falando sobre isso, porque é o que a gente estava falando antes do começo da conversa. Um assunto de um seminário de uma semana, né? Que não dá pra gente sintetizar aqui, infelizmente, em 15 minutos. Mas como eu te falei, é realmente um convite, um despertar para esse assunto que você pode e deve se aprofundar, inclusive com leituras muito legais. Assim, para quem está nos ouvindo agora, tenha sempre uma percepção, nada é por acaso. Está com uma dorzinha de cabeça, é muito fácil a gente dizer, estou com dor de cabeça. Diz assim, o que é que está acontecendo que está produzindo essa dor de cabeça? Às vezes, você vai se surpreender com as respostas e vai ter uma direção de onde colocar a tua energia. Boa. Tá vendo essas dicas, gente? Parece coisa tão simples, mas tão real. E aí, como eu estava dizendo, dicas de leituras muito interessantes que você pode e deve aprofundar no tema, né? Por exemplo, esse aqui é o livro que deu origem aqui ao nosso bate-papo de hoje, né? A Vida é um Milagre. Fantástico. Tem outras também, outras sugestões fantásticas, Transforme seus sonhos em vida. Construa o futuro que você merece, né? Também tem a ver com o que a gente estava falando aqui. Viva como você quer viver. 5 passos para a realização. Tudo isso mostra o quê? Vem de dentro, né? Tá aqui. Totalmente. É só a gente descobrir, não é isso? Muito obrigada mesmo pela sua presença aqui. Vou deixar o site também para você fazer contato com o Eduardo Chiniachik, que é palestrante e mestre em neuropsicologia. www.educhin, o Shin com SHIN, tá? educhin.com.br. Obrigada pela presença aqui mais uma vez, viu? Não demora a voltar não, tá? Por favor. Com certeza. Obrigada.